E aí galera, eu sou o Rafael, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do Desplanilhando. E na aula de hoje eu vou te ensinar a extrair uma média móvel. E eu tenho certeza que você já viu nesses jornais. Infelizmente a gente está vivendo um momento muito difícil, muito louco, com esse caos do vírus, do Covid. E eu tenho certeza que nos jornais você já ouviu falar sobre médias móveis. O que são médias móveis? São médias extraídas de intervalos de datas. Por exemplo, aqui eu tenho uma tabelinha com todos os dados da última quinzena do mês de fevereiro. Então eu tenho desde o dia 1 até o dia 15. Então eu tenho as datas, no caso a quinzena, as mortes total. Nós temos as mortes por dia, os óbitos diários que nós tivemos através desse vírus. E aqui os confirmados com o vírus. E eu preciso extrair a média móvel. Para isso eu vou utilizar um argumento só desses 4 que eu tenho, que são os dias. Então o que eu quero fazer? A média móvel ela precisa considerar uma quantidade. Então, dentro de um período, ela vai extraindo as médias. Então, no caso, eu quero definir um período de 3 dias. Então, ele vai fazer a média desses 3, depois ele vai fazer a média desses 3, e assim por diante, até chegar nos últimos valores que nós temos. Então, é como se ele fosse extraindo uma média de cada um, como se ele viesse e fizesse isso. Ó. Média, selecionou a média desses 3. Aí ele vai fazendo a projeção. Só que isso aqui no Excel pode ser feito por uma ferramenta. E uma ferramenta que faz isso em poucos segundos. Rapidinho você faz essa análise. Se chama análise de dados. E essa ferramenta não vem habilitada de forma nativa no Excel. Você precisa habilitar. Você não tem que pagar nada mais por isso, não precisa baixar nada mais, mas você tem que habilitar ela. E o caminho é esse. Você vai vir aqui em Arquivo, vem aqui em Opções, na parte de baixo, Opções, e aí você tem aqui todas essas opções aqui do Excel. Você vai selecionar aqui a aba Suplementos. Aqui no campo de suplementos você vai vir em Gerenciar. Essa opção aqui tem que estar flagrada, Suplementos do Excel, não pode ser nenhuma dessas outras. Clica em Ir e vai aparecer essa caixinha para você selecionar qual que você quer. Aqui está a nossa ferramenta, Ferramentas de Análise. Clica em OK e aí ele vai carregar essa ferramenta no seu Excel. É rapidinho, não demora muito não. Depois disso você vai vir aqui em Dados e aqui na sua parte direita já vai estar Análise de dados. Clica nela aí para você ver. Ao clicar nela vai aparecer essa janelinha para vocês. A ferramenta Análise de dados ela não faz análise somente na média móvel, ela tem várias outras opções, vários outros assuntos aqui a serem abordados. No nosso caso, você vai escolher a média móvel. Seleciona ela, você pode dar 2 cliques dentro dela, ou você pode vir aqui e clicar no OK. Tá? São as 2 opções que você tem. E aqui é muito intuitivo, não tem muitas dores de cabeça para você fazer essa análise. Ele vai pedir aqui de início, entrada. Qual é o seu intervalo de entrada? O seu intervalo de entrada, no caso que nós temos aqui, são os dias, as mortes por dia. Então, selecionei de D3 até D17. Ele já deixou, inclusive, travagem aqui para mim. Depois ele pergunta aqui em intervalo. Então, no nosso caso, como são dias, estou fazendo de um dia a um dia. Então, dia 1, dia 2, dia 3, eu preciso considerar quantos dias eu quero de intervalo de média. No caso, eu quero de 2 em 2 dias. Vou colocar o número 2. Então, de 2 em 2 dias, ele vai considerando a média móvel. E aqui você tem que escolher o intervalo de saída, ou seja, para onde vai. Então, clica na setinha para cima, seleciona o seu intervalo. No caso, já tinha deixado essa seleçãozinha aqui pronta. E aí você tem algumas opções. Você pode pedir para ele corrigir erros padrão e trazer esse resultado em gráficos. Vamos fazer primeiro somente análise, depois eu vou trazer para vocês também o resultado em gráficos. Então o que você vai fazer? Clica em OK e ele trouxe essas seleções aqui. Isso aqui é a média móvel que nós temos. Esse é o nosso resultado de média móvel. Então agora a gente vai entender as informações que foram extraídas para a gente. Olha só, aqui em cima eu tenho o resultado de ND. Por quê? De forma padrão o Excel já traz o ND para a gente. O ND significa não disponível. Como eu pedi de 2 em 2 dias, então não há nada acima de 595. Acima de 595 é o nosso cabeçalho. Então esse aqui é o dia 1. E o dia 1 é desconsiderado. Ele vai considerar a partir somente desse. Tá? Como são de 2 em 2, então ele pega a média móvel desses 2 dias e extrai para mim. Depois a média móvel desses outros 2 dias e vai extraindo para cá. E olha só que interessante. Nós pedimos uma média móvel. Então automaticamente a análise de dados fez isso. Se você der 2 cliques aqui, olha só, ele extraiu a média de 2 dias. Basicamente isso, ela fez uma função média para você. Foi extraindo todos os dados de 2 em 2 dias. E aí nós temos a média móvel dessas informações. Olha que interessante, se você clicar novamente aqui em análise de dados,
você vai dar um OK e ele vai trazer todo o histórico do que você já tinha preenchido. Você tem a opção também de fazer um gráfico a partir disso. Então clica aqui em resultados do gráfico, dá um OK, ele vai perguntar, média móvel, intervalo de saída irá sobrescrever os dados existentes. Pressione OK para subscrever os dados repetidos. Então você clica em OK, ele só ia fazer de novo a média, porque eu já tinha a opção pronta, e ele nos trouxe aqui um gráfico de média móvel. Se eu abrir um pouquinho mais a minha tela, eu consigo dar uma abertura maior para esse gráfico, e aí eu consigo editar ele, eu consigo trabalhar nesses eixos, trabalhar na área de plotagem, e assim simplesmente eu já tenho um gráfico, tenho os dados da média móvel calculados, e todas as informações eu posso confiar que elas são 100% calculadas, seguras e bem feitas pelo Excel. Então, se você percebeu, eu fiz uma média móvel, ou seja, várias médias dentro de um período que eu posso configurar em poucos segundos e ainda conseguir extrair os dados para um gráfico. Então isso aqui está prontinho só para você apresentar ou lançar dentro de um dashboard, fazer uma apresentação, uma análise. Está prontinho para o seu uso. Só você saber utilizar essa ferramenta. Média móvel se calcula assim então. Espero que você tenha gostado dessa aula e eu te vejo numa próxima.